Oi, pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo no início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Sonhos e premonições. Quando meu pai faleceu, eu tinha cerca de 10 anos. Não me permitiria ficar no velório, mas tenho uma vívida lembrança dentro do caixão, em uma das salas da casa. Nos passados 13 anos da sua morte, eu estava vivendo em uma cidade muito pequena, que ficava a 80 km da minha cidade natal. Gente, se eu dar umas cortadas, umas perdidas aqui, faz tempo que eu não gravo, então tem que voltar ao costume. Eu trabalhava nessa cidadezinha e morava com a família do meu marido. Certa noite, eu sonhei que eu estava em frente a um rio de águas muito, muito cristalinas. Era noite. Daí começava uma chuva muito forte. E era uma chuva também clarinha. E eu corria para me esconder da chuva. E quando percebi, eu estava na sala de televisão da casa da minha sogra. Então, eu via o caixão do meu pai. E alguém chegava em mim e dizia: seu pai faleceu. E eu ficava confusa e pensava: nossa, meu pai faleceu de novo. Nós teremos que passar por todo aquele sofrimento novamente. No desespero, eu saí da sala rumo ao corredor, que parava em frente ao meu quarto. Então veio minha tia Iraci, esposa de um dos 2 irmãos da minha mãe, com um saco de linhagem encardido nas costas, e parou em frente a mim. Olha, eu tenho essas encomendas para você. Ela dizia. Ela abriu o saco e despejou um tanto de correias pretas de sandálias. De sandálias havaianas nos meus pés. Daí eu olhei para baixo e vi que eu estava calçada com um par de havaianas pretas, maiores do que os meus pés. Daí eu acordei. Quando chegou o final de semana, eu fui para a casa da minha mãe, cidade natal. Então, a minha irmã falou que havia sonhado com o nosso falecido avô materno. Ela disse que ela sonhou com alguém batendo na porta da cozinha. E quando ela abriu, era o nosso avô. Então ela perguntou o que ele estava fazendo lá. E ele respondeu o seguinte: fale com o Fagner e Alan, que eles vão passar por uma jornada pesada. Mas pede para eles não se preocuparem, pois tudo ficará bem. Após isso, ela conta que nosso avô foi embora. Dias depois de minha irmã e eu terem os mesmos sonhos com falecidos, nossa tia Iraci chegou a falecer. Ela estava tratando de um câncer e teve uma complicação súbita e bem alta. Fagner e Alan são os filhos dela. E aí que estava o problema. Ela tinha 3 filhos. Então eu fiquei pensando, por que o vô pediu para avisar apenas os 2 mais velhos? Passado 3 anos da morte da tia, minha irmã sonhou que ela acordou de madrugada e ao chegar na sala estava sentada no sofá, nosso falecido pai e um falecido tio. Daí, ela se lembrou do sonho que ela teve anteriormente. Então ela perguntou ao meu pai o que ele estava fazendo ali. Meu pai falou com ela e o que a gente faz de madrugada acordada sentada. O que a gente faz de madrugada acordado e sentado numa sala? Ela respondeu: não sei. Vela alguém? Isso mesmo, ele respondeu. Daí, meu pai se levantou e saiu pela porta da sala e entrou em um milharal que havia em frente de casa. Ela disse que no sonho ele saiu correndo atrás dele perguntando quem iria morrer. Mas, bom, passado alguns dias após esse sonho, meu primo Fábio, irmão caçula de Alan, Fagner e da tia Iraci, foi assassinado com um tiro na nuca. Por isso, meu avô mandou avisar apenas os 2 mais velhos. O mais novo também viria a falecer. É isso, e esses foram os meus relatos. Espero que goste. São mais sonhos de premonição
né, do que aconteceu, do que coisas sobrenaturais. Mas espero que goste. E o relato acaba e achei bem interessante. Sonhos com falecidos que vêm até você e conta que alguém vai falecer, ou fala que veio para buscar alguém. É muito comum a gente ver bastante relatos sobre, mas não deixa de ser uma experiência pra lá de assustadora, né? Eu já passei por isso, e não é legal, gente. É bem esquisito, na verdade, e é bem medonho. Imagina, você tá lá dormindo, aí você sonha e passa um tempo outra pessoa morre, não é legal. Mas meus sentimentos pelas suas percas. Gostei bastante desse relato. Caso tenha outros relatos sobrenaturais, eu adoraria estar lendo eles. Muito obrigada por ter mandado e vamos então para o nosso próximo relato. Viajei no tempo e encontrei meus avós no passado. Uma semana turbulenta na empresa, as coisas não estavam nada bem. Reuniões e mais reuniões. E nada de fechar negócios. Sequer, enfim, o sábado era realmente o que eu queria para melhorar o meu astral. Bem animado, me levantei na esperança de ter um dia perfeito. Mas indo em direção ao banheiro, senti uma ausência significativa. Era um som até certo ponto indigesto, do sabiá laranjeira do meu vizinho Pedro. Pedro era o chato, mesmo ele morando em 2 andares acima do meu. No segundo andar, eu consegui ouvir claramente o som do pássaro. Já no banheiro, escovando os dentes, notei algo muito estranho, na verdade. Estranhíssimo, vamos assim dizer. Um bonde. Sim, o apito de um bonde. Bem ao lado da minha janela. Mas como aquilo poderia estar acontecendo? Eu morava em frente a uma bela praça arborizada. Eu morava no metro quadrado mais caro da grande metrópole. Ficava a mais de 1 quilômetro do prédio, como eu poderia ouvir um apito de um bonde. Muito intrigado, fui até a janela para ver que bizarrice era aquela toda. Mas foi aí que eu desmaiei. Peraí, gente. Continuando. Olhei mais uma vez pela janela e vi imediatamente a cidade diferente. Era um São Paulo dos anos 20, mas como se estávamos no ano de 2001? Como poderia eu estar vendo aquela imagem em minha frente? Procurei me acalmar. Pensei que pudesse estar enganado, mas não era tudo. Sabia que era a década de 20, pois tinha pesquisado o bairro passado. Sabia que o bonde passava por frente do meu prédio. Uma imagem bizarra. Linha férrea, carros do começo do século, pessoas trajando roupas de época. Pensei que acabara de ficar louco. Mas peguei minha carteira e saí do apartamento. Tinha que colocar os pés na rua e entender tudo aquilo. Mas, ao sair, me deparei com mais ainda as loucuras. O elevador tinha sumido, e na verdade não existia mais. As paredes estavam pintadas de um marrom escuro. O piso era de madeira, também de cor escura. Era evidente que eu estava no passado. O jeito que eu tinha olhado da janela, mas como aquilo poderia estar acontecendo? Foi aí que eu percebi que as minhas roupas também estavam diferentes. Transformaram-se o meu short Nike e a minha camisa de São Paulo agora era um belíssimo terno cinza, uma gravata de cor preta e um bem posto chapéu, também de cor preta. Sem contar no meu pisante bicolor, azul marinho e branco, com um salto carrapato. Diante de tanta loucura, o certo seria eu voltar para o apartamento e dormir na intenção de acordar e ver que tudo aquilo não tinha passado de um terrível pesadelo. Mas a curiosidade falou mais alto que eu. Saí do prédio, claro. Já não era o edifício luxuoso que eu morava. Era um prédio simples de 4 andares. Estava tudo como eu tinha olhado da janela. Fui andando calmamente pelas ruas da cidade. E adorando aquelas belas moças com vestidos rodados e penteados impecáveis. Era tudo um charme. Logo em frente, avistei uma banca de jornal. Com certeza era o melhor lugar para se obter informações. Educadamente me dirigi ao dono. Bom dia, senhor. Me dê um jornal. Com um rosto truculento e um bigode vantajoso, o dono da banca, um obeso com sotaque de português, disse: Opa,
Que disse, Gago? Tu queres jornal, foi isso? Sim, me deu um jornal, repeti. Ele respondeu, aqui não se dá nada, horas, pois aqui se vende. Horas, vamos me passe 500 réis para cá. Estamos no ano de 1924. Nada se dá, tudo se vende. Réis? Que moeda é essa? 1924, sério? O português velho com tomate maduro espumando falou. Vamos, fora daqui, seu vadio. Se não tem dinheiro, não tem jornal. Vai embora, suma daqui antes que eu lhe dê uma valsorada. Preferi não discutir com o Portuga. Uma coisa era certa, tudo parecia muito real. Nada em um pesadelo, mas mesmo diante dos acontecimentos, meu medo era um sentimento que estava por perto. Não estava com medo, mas sentia que poderia estar a qualquer momento. Fiquei imaginando por que daquilo estar acontecendo. As minhas mãos estavam vermelhas de tantos beliscões que eu dei. Para tentar acordar na minha inocência cabeça. Uma coisa era certa. Na década de 20, todas andavam de formas elegantes. Mulheres eram lindíssimas. E a cidade estava limpa e o ar de São Paulo era milagrosamente puro. Na esquina avistei uma espécie de café e doceria. Eu estava com muita fome, mas o que eu poderia fazer sem ter uma moeda sequer no bolso? Mesmo já tendo um entreveiro com o português da banca de jornal, eu fui em direção ao balcão, que estava abarrotado de guloseimas suculentas, mas já fui interpelado de cara. O que você quer, rapaz? Vai pedir alguma coisa? Mas antes que eu pudesse responder, o garçom do café já veio com a mesma rapidez do Portuga da banca. É mais um vadio para importunar os clientes, disse. Ei, isso é jeito de tratar um rapaz? Vamos, venha, você é nosso convidado agora. Venha para cá, rapaz. Fique aqui conosco. O meu nome é Tomé Albuquerque e essa é minha noiva, Dalva Figueiredo. Logo será Dalva Figueiredo Albuquerque. A linda moça sorriu e estava um pouco constrangido com o acontecimento. Mas aquilo me soou familiar naquele momento. Tanto a voz do homem quanto o sorriso da mulher. Vamos, rapaz, peça algo para comer. Vejo que você está com fome. Não se acanhe. Nossa, você não me parece estranho? Disse ele. Também achei isso, respondi. Muito obrigado pela sua generosidade, senhor e senhora. Realmente estou com muita fome. Vocês são bons. Difícil encontrar pessoas assim. Muito obrigado de coração. E assim ficamos nós três conversando. Não fiquei encabulado com os 3 pedaços de bolo, de chocolate, das 3 xícaras de café e da torta de maçã com glacê. Quanto mais conversava com aquele lindo casal, mais me simpatizava com eles. Algo nos unia de uma forma inexplicável. Naquele momento, já não sabia que se tinha voltado para o passado, se eu estava sonhando, se fosse um sonho, era um sonho que perdurava por muito tempo. Com a sensação de um sentimento que era além de um sonho ou pesadelo, responderam. Você mora onde? Sim, não diga onde você mora, meu jovem, disseram os dois. Não tive palavras para responder à pergunta do Sr. Tomé e da Sra. Dalva. E de bate-pronto me veio uma mentira em sua mente. Foi o único jeito de sair daquela situação. Sr. Tomé e Sra. Dalva, venho de Minas Gerais e cheguei ontem em São Paulo. Mas perdi o endereço da minha família. Estou dado ao destino. Me senti mal naquele momento, eu não podia mentir para aquele casal tão bondoso. Ainda mais vendo que minhas palavras traziam tristeza em seus corações. Tanto a senhora Dalva quanto o senhor Tomé se sensibilizaram com a minha covardia mentira. Vamos, Tomé. Deixe ele no galpão. Você ainda não começou os trabalhos. Sim, Dalva, boa ideia, disseram. Com um ato de generosidade, sem tamanho, a senhora Dalva e o senhor Tomé me levaram para um grande galpão. A 2 quadras da doceria. O senhor Tomé confessou que ali seria o começo de um sonho. Um galpão onde
no início de um sonho. Um galpão para sua empresa de frutas. O seu sonho era fazer uma distribuidora de frutas. Mas isso era uma grande coincidência, pois eu gerenciava uma distribuidora de frutas herdadas da minha família há 3 gerações. Quando eu cheguei ao galpão, tive uma forte dor de cabeça, mas não disse nada para eles, que não se preocupassem. Me acomodaram a partir com a promessa de me trazer alimentos à noite. A dor de cabeça me incomodava terrivelmente. Assim como o suor que tomou conta de mim, me apavorei, pois naquele momento, no galpão sozinho, eu estava naquele galpão sozinha ainda com aquele mal-estar repentino. A minha visão ficou turva. Veio um flash em minha mente. Eu estava num lugar que parecia uma floresta doente, com uma enorme árvore negra no meio. Estava sentado numa pedra e bem na minha frente estava um homem que se apresentou como um mito. Ele era baixo, de cabelos grisalhos e vestia uma túnica marrom. Tinha aparência serena, mas com uma voz de trovão. Então ele falou: sabe que se tentar mudar o seu passado, terá consequências no futuro. Sim, você pode ter êxito a tirar a falência da sua empresa, mas pode pôr a perder tudo que já conquistou, até mesmo a sua própria existência. Preste atenção em tudo que você fizer aqui. Aquele homem falava e tudo que de ruim poderia acontecer na minha vida passada. Ficava claro que sim, ele estava no passado. Deus, aqueles eram meus avós? Os galpões de fruta onde tudo começou. O meu coração gelou. Naquele momento eu me apavorei e tive a certeza. Mas como? Como eu tinha chegado no passado e estava vendo meus avós e interagindo com os meus avós? O tal homem sumiu. Do mesmo jeito que apareceu. As minhas mãos começaram a tremer e eu senti um solavanco. Ei, acorde, meu rapaz. Acordei meio tonto e assustado, com um homem agachado na minha frente dizendo: precisa de ajuda? Cara, está tarde, vejo que você não é morador de rua. Tu vai ser roubado se ficar aqui. Onde estou? Cadê o senhor Tomé? Disse eu, ainda meio cambaleando, sem entender nada. Ele me respondeu: meu camarada, que Tomé? Levante daí, vá para tua casa. Que porre foi esse que tu tomou, meu amigo? Até hoje não sei como aconteceu. Eu estava na minha cidade, caído no meio da grama da praça escura. Não, eu não me vi. Eu estava em casa, na minha cama. Seria sonambulismo? Acho que não. Impossível atravessar a cidade inteira sem ser percebida. Lembro-me que cheguei no meu prédio horas depois com o olhar do porteiro mostrando toda a estranheza que ele tinha visto ao eu entrar. Mas, para não sair da sua descrição... ficou meio confuso, gente. Não vou falar essa parte aqui porque eu não estava falando nada com nada. O cheiro do perfume da minha avó ainda era forte na minha camisa. Essa experiência foi aterrorizante e mexeu muito com a minha mente. Sinto que algo do passado me segue até hoje. E, por isso, escrevo tudo isso com detalhes. Obrigado. Me chamo Dom Macedo e espero que acredite na minha história, pois isso me aterroriza até hoje. E o relato acaba. Muito interessante, né? Bem diferente. E relatos assim de viagem no tempo, eu acho bem interessante. O que acontece tanto dos relatos de viagem no tempo serem, como se diz, coisas futuras ou coisas passadas. E a gente vê algumas fotos de pessoas que não encaixam, né? Fotos tiradas de antigamente que não encaixam da época. Tipo, pode ser que nem ele foi pro passado e alguém tirou uma foto e ele tava lá no passado, mas ele fala que quando ele foi pro passado até as roupas dele mudou, né? Será que não foi tipo uma viagem astral, espiritual, pra fazer você dar mais valor, não sei, no que você tem, no que você conquistou, por conta disso que você teve
esse deslocamento de presente, futuro, passado, que pode ser que você tenha uma viagem astral no passado, mas mais questão assim, como se diz, mais espiritual mesmo, uma questão mais familiar, algo que você tinha que ver com os próprios olhos, algo que você teria que resolver, que nem essa figura que apareceu para você, o medo. Pode ser que você tivesse com algum pensamento para sua empresa que fosse afetar alguma coisa que afetaria o seu futuro ou o seu passado seria interferido por conta dessa sua escolha. Aí você teve essa viagem astral para conhecer pessoalmente, né? E ver se valia a pena mesmo ou não o que você estava planejando fazer. Comenta aqui pra gente se você estava com algum pensamento, alguma coisa do tipo que fez com que você tivesse esse sonho. Ou talvez porque estava tão turbulento no seu serviço, você com a energia baixa e acabou, né, entrando nessa viagem astral aí. Bom, muito interessante, gostei bastante do seu relato e fico pensando no seu avô e na sua avó, né? No senhor Tomé e na dona Dalva. Deixa o segredo do galpão e fala que vai trazer comida e depois chega lá, cadê o moço? O moço sumiu. E fica aquela dúvida no ar, será que era real? Será que não era? Será que a gente conhecia ele? Será que não? Né? Bem interessante. Mas muito obrigado por enviar esse relato e vamos então para o nosso próximo relato. Se não tiver enganado, o último também. Meu tio veio nos visitar. Deixa eu só... Tô meio perdidinha ainda, gente. Calma lá. Logo nós se ajeita e eu volto pro plano. O tio veio nos visitar. Já vivi inúmeras experiências ao longo dos anos. Mas hoje quero compartilhar uma que me marcou profundamente e que até hoje traz reflexões. Há cerca de 10 anos, numa noite comum, adormeci no sofá da sala enquanto assistia a TV. No meio da madrugada, acordei subitamente com a presença estranha de alguém. Diante de mim vi a figura de um homem, mas ele estava de costas. O que mais me impressiona até hoje era a nitidez como consigo me lembrar dos detalhes. As características da roupa, a postura, a presença em si. O medo tomou conta de mim. E numa tentativa frustrada, quase infantil de negar o que estava vendo, fechei os olhos, com força. Quando criei coragem para abri-los novamente, a figura começou a se dissipar lentamente em minha frente, até desaparecer por completo. Ainda assustada, esperei o amanhecer para contar o ocorrido ao meu esposo. Quando relatei as características do homem, o tipo de roupa e a cor do boné, a altura e a compleição física, ele ficou visivelmente abalado. Peraí, gente. Visivelmente abalado. Depois de um longo suspiro, ele me disse algo que me fez gelar. Meu irmão Marcelo foi enterrado exatamente com estas roupas. Ele disse com um tom apavorado. O que aconteceu a seguir tomou um rumo e essa experiência ainda mais intrigante. Me perdi, gente. Intrigante. Nossa filha, que na época tinha apenas 3 ou 4 anos, há meses falava sobre um amigo imaginário.
Devia ter feito isso na hora que eu tava comentando sobre outro relato, né, gente? Cabeça de pedra também eu sou, né? Mas já contei aqui. Foi muito grosso numa segunda-feira, por favor. Mas já foi, não vou com cara de fazer de novo. Voltamos para o relato. Brincar com seu amigo imaginário. Ela se referia a ele pelo nome, chamando-o para brincar. Marcelo, vem brincar comigo. Ela o mencionava com uma naturalidade e frequência que nunca causou estranheza anteriormente. Crianças têm imaginação férteis. No entanto, naquele momento tudo fez sentido. Marcelo, o amigo imaginário da minha filha, que nossa filha tanto mencionava, era o irmão do meu marido. Alguém que eu nem mesmo cheguei a conhecer e que já havia partido há mais de 10 anos. Quando a ficha caiu, eu senti um misto de surpresa e emoção e reverência. A experiência me fez refletir sobre os mistérios que cercam a vida e a morte, sobre as conexões que transcendem o tempo e o espaço. Até hoje, guardo essa memória com carinho e respeito, sem buscar explicações racionais, mas com a certeza de que há muito além do que os nossos olhos podem ver. E é isso. Obrigado por ler o meu relato. Sucesso em seu canal, Isa. Pelo amor de Deus, volta a gravar. Esse foi o relato dela, gente. Foi bem curtinho, realmente é o último relato de hoje. Achei bem intrigante. Achei ela com uma pessoa assim, uma maturidade espiritual gigantesca. Porque se eu vejo um espírito na minha frente se dissipando, aí eu conto pro meu marido. E meu marido fala que é o irmão dele que faleceu. E fala o nome do marido. E eu vejo que na verdade, o que a minha filha tá vendo é um espírito e não uma imaginação ali. Não tem essa maturidade toda, gente. Não tenho. Parabéns pela sua maturidade. Amei o seu relato. E lembrando, se você tiver mais relatos, eu adoraria ler eles aqui no canal. Você tem uma maturidade espiritual que eu acredito que os espíritos venham até você. Ou até a sua filha. Mas é isso. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. E dando esqueci o meu nome na cabeça. Mas dando um posicionamento sobre eu ter sumido, que era ter voltado no dia 3 e hoje já é final do mês. Eu fiquei doente, aí eu melhorei. Eu fiquei doente de novo, aí eu melhorei. Eu fiquei doente de novo. E eu ia gravar, eu tava ruim e eu consegui gravar. Mas agora eu voltei, tá? Eu não sei se vai sair vídeo todos os dias, mas eu vou fazer o acordo de vocês de segunda, quarta e sexta ter vídeo, sem falta. Aí quando eu conseguir voltar à marcha normal, aí a gente volta pros vídeos todos os dias. Combinado? E é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e uma boa noite e bons sonhos.